Então vamos agora. Se alguém precisar de alguma coisa, falem. E a gente vai começar agora. Ele já começa por um assunto, vai começar por mais de leve, e daqui a pouco a gente vai desenvolvendo e vai falando de coisas um pouco mais simples, tá bom? Eu vou começar por essa questão. Como é mais simples essa questão aqui, ó, de matrizes, tá? Questão de matriz, muita gente sabe, muita gente não sabe, mas é uma questão importante para que a gente possa simplesmente pontuar. Um professor aplica durante os 5 dias úteis de uma semana teste com 4 questões de múltipla escolha para 5 alunos. Os resultados foram representados na matriz. Nessa matriz, os elementos das linhas de 1 a 5 representam a quantidade de questões acertadas pelos alunos. Então, ó, a linha, pessoal, são essas aqui, ó. As linhas de 1 a 5, a quantidade de questões acertadas pelos alunos. Ana, Bruno, Carlos, Denis e assim vai. Então, esse aqui é o número de acertos de Ana, Bruno, Carlos, Denis e Érica, respectivamente. Enquanto que as colunas de 1 a 5, coluna, você lembra de coluna de prédio, de 1 a 5, indica os dias da semana, segunda a sexta-feira. Então, aqui, ó, os dias da semana, segunda, terça, quarta, quinta e sexta. Beleza? O que é que eu posso falar mais? O que eu posso falar mais para vocês é que ele pergunta o seguinte: o teste que apresenta uma quantidade de acertos foi aplicado em qual dia? Então, isso aqui representa a quantidade de acertos de um teste que Ana teve na segunda-feira. Esse aqui significa a quantidade de acertos que Carlos teve na quarta-feira. Se a pergunta que ele faz exatamente é a quantidade, o teste que acertou em qual dia, então ele está querendo exatamente saber no dia. Se ele quer saber exatamente no dia, pessoal, o pessoal está dizendo que não está aparecendo slide. Deixa eu ver aqui. Alguém está tendo problema e não está vendo a minha tela compartilhada, pessoal? Flávio, então acho que é a tua tela mesmo. Valeu, João. Beleza. Então, se ele quer saber o dia da semana, então esse aqui é a quantidade de acertos da segunda, esse aqui da terça, esse aqui da quarta, esse aqui da quinta, esse aqui da sexta. Somando isso na segunda-feira, 3 mais 3, 6, com 2, 8, com 3, 11. Segunda-feira temos 11 acertos. Fechado? Quando você segue mais um pouco, na terça-feira, 2 mais 2, 4, mais 2, 8, 10. Ao todo aqui tem 10. Na quinta-feira, 4 com 2, com 4, com 0 vai me dar 10. Na sexta, isso foi na quarta, né? Na quinta-feira, 5 mais 5, 10. E na sexta-feira, 2, 4, 6, 10. Então, quando você analisa o dia que ele teve maior acerto, isso aqui a gente tem que dia segunda-feira. Então, 11ª questão, letra A de aprovado. Fechou? Vamos embora. Quando você começa a avançar, você começa a ter alguns problemas. E quando você começa a ter alguns problemas, eu vou no exemplo 2 e já aos poucos a gente vai se estabilizando. No início teve um probleminha aqui. Por que teve um probleminha aqui? O probleminha aqui foi justamente porque nós estávamos dando entrada, algumas pessoas estavam entrando no curso, então a gente está analisando agora. Simbora. Começamos já com a questão 1, ela é importantíssima. As duas principais variáveis responsáveis pelo preço do combustível são os valores do barril de petróleo e do dólar americano.
Um investidor, após analisar dados relacionados ao cenário econômico brasileiro, concluiu que a probabilidade de que o dólar americano aumente no próximo mês é de 0,6. Então, a probabilidade do dólar aumentar é 0,6. Então, se a chance dele aumentar é de 0,6, a probabilidade dele não aumentar é o que falta, né, pessoal? Porque o que é que acontece? Não existe opção. Ou ele aumenta ou não aumenta, tá bom? Então, se a chance dele aumentar é de 0,6, a dele não aumentar é de 0,4. É o que falta para 100% ou o inteiro. Beleza? Alguma dúvida sobre isso? O que é que ele diz mais? Ele diz mais que um investidor, após analisar relacionado ao cenário econômico, concluiu que a probabilidade de que o dólar americano aumente no próximo mês é de 0,6, e caso esse cenário se concretize, a probabilidade do preço da gasolina aumentar é de 0,8. E caso contrário, essa probabilidade passa a ser de 0,3. Então, se o dólar aumenta e a gasolina aumentar, vai ser de 0,8. Então, se o dólar não aumenta, então a probabilidade da gasolina aumentar é de 0,3. Alguma dúvida sobre isso? De boa? O que é que ele diz mais? Com base nessa previsão desse investidor, e supondo que o preço da gasolina aumente no mês seguinte, a probabilidade do dólar americano não sofrer aumento. Então, isso aqui vai ser uma probabilidade, pessoal, de que tipo? Uma probabilidade condicional, porque ele está dizendo, sabendo que vai haver um aumento. Então, diante de todas as possibilidades do aumento, ele quer saber qual é a probabilidade de o dólar americano não sofrer aumento. Então, vamos verificar qual o total de opções de ter aumento. Deixa eu pegar uma tela maior. Eu estou um pouco rouco e eu peço desculpas aí, tá? Mas tem coisas que fogem do nosso controle. Então, paciência, né? Deixa eu pegar essa questão e copiar aqui. Me dá 10 segundos. Quem já copiou, já entendeu, vai avançando, pelo amor de Deus. Então, a questão é essa. Então, quais são todas as possibilidades de aumento? Então, o meu espaço amostral, o total de todas as possibilidades, ó, com a base na previsão desse investidor, e supondo que o preço da gasolina realmente sofreu aumento. Então, quais são todas as chances dele sofrer aumento, pessoal? Todas as chances dele sofrer aumento vai ser, ó, se o dólar aumenta, a gasolina aumenta. Então, de cada uma dessas possibilidades aqui, teríamos uma dessa. Então, 0,6 vezes 0,4. Isso aqui é a probabilidade do dólar aumentar e da gasolina. 0,6 vezes 0,8, perdão, escrevi errado. Porque se o dólar aumenta, a gasolina aumenta. Beleza? De cada uma dessas possibilidades do dólar aumentar, a gasolina aumenta. Ok? Então, o que é que acontece? Também, se o dólar não aumentar, pode ser que a gasolina também aumente. Então, a chance também pode ser de cada uma dessas possibilidades que o dólar não aumentou, a gasolina aumentar também. 0,4 vezes 0,3. O que é que eu devo fazer com esses dois resultados, pessoal? Esses dois resultados devem ser feitos o quê, pessoal? Devo somar, né? Porque ou ocorre isso, que seria o aumento do dólar com o aumento da gasolina, ou ocorre isso, que seria o quê? O aumento, o não aumento do dólar, mas sim o aumento da gasolina. Quando você faz essa conta aqui, 0,6 vezes 0,8 dá 0,48, 0,4 vezes 0,3 dá 0,12. E essa soma aqui vai dar 0,60. Então, diante de todo o cenário de aumento, ele diz qual é a probabilidade de o dólar americano não sofrer aumento. Então, a chance do dólar americano não sofrer aumento é essa quantidade
diante desse espaço amostral. Então, a probabilidade de o dólar não sofrer aumento diante de todas as opções, que seria justamente o aumento da gasolina. Então, você tem a probabilidade de ele não sofrer aumento, vai ser 0,12, diante do total de 0,60, que quando você divide, simplifica 0,12 por 0,60, isso aqui vai me dar 12 sobre 60, porque se eu tirar essa vírgula aqui de cima, aumentei 2 casas, embaixo também. E se eu simplesmente simplificar por 12, vai dar 1/5, ou 0,20, ou 20%, que é a letra A de aprovado. De boa? Simbora. Alguém mandou uma mensagem aqui, deixa eu ver. Regina Nascimento, quem genera 0,4 vezes 0,3? O que é 0,4 e 0,8, Regina? Que eu não entendi que você é a pergunta. Dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe três, qualquer coisa você me pergunta depois. João, não vale porque a soma das provas não dá 1. Ah, beleza. Alves fez uma pergunta que ela é muito importante, que ele diz, por que a soma das probabilidades da gasolina não dá 1? Por quê? Porque isso aqui são todas as chances, novato, essa soma, a probabilidade de ter aumento, né? Se você disser que isso aqui vai dar 1, você está dizendo que 100% de certeza de ter aumento. Ele não está dizendo que é 100% de certeza. Beleza? Respondido? Pronto. Maravilha. Então vamos embora. Questão 2. Probabilidade condicional. Veja que ele diz, ó. Com base na previsão desse investidor e supondo que o preço da gasolina sofrerá um aumento. Então, vou olhar meu espaço amostral, vai ser o quê? Todas as opções em que a gasolina teve aumento. Então, as opções que a gasolina teve aumento é de 60%. Diante desse cenário, de todas as opções possíveis da gasolina ter aumento, qual a chance de o dólar não ter sofrido aumento? 12% diante do total de 60%. Maravilha. Simbora. Eu não gostei dessa pergunta aqui final, mas essa aqui vai vir agora, mas agora seguiu. Além do dado clássico com 6 faces, existem diferentes tipos de dados multifacetados. Um deles é o octaedro, poliedro regular com 8 faces. Então, um octaedro é uma figura espacial que tem quantas faces? 8. Beleza? Esse dado foi lançado 40 vezes consecutivas e o número obtido em cada jogada foi anotado e os resultados foram organizados na seguinte tabela a seguir. O valor da média ponderada menos o valor da mediana. Eu acredito que ele não precisaria dizer, pessoal, honestamente, média ponderada. Ele poderia ter falado da média. Por que isso? Porque quando ele trata dessa situação, quando ele fala média ponderada, ele está querendo dizer que a frequência, que a quantidade de vezes que o número apareceu, é o peso. Eu não gosto dessa pergunta, média ponderada. Eu não vejo essa pergunta. Ele poderia ter colocado somente a média, tá certo? Mas bora lá. Qual vai ser a média aqui obtida? A média, você sabe que o número 1 vai aparecer 3 vezes. Então, se ele vai aparecer 3 vezes, 1, 1, 1, a soma desses pontos vai dar quanto? 3. Que equivale a você fazer 3 vezes 1. O número 2 vai aparecer 5 vezes. Então, vai ser 2 mais 2 mais 2, 5 vezes, vai ficar 5 vezes 2. O número 3 vai aparecer 2 vezes. 2 vezes 3. O número 4 vai aparecer 8 vezes. 8 vezes 4. O número 5 apareceu 5 vezes. 5 vezes 5. O número 6 vai aparecer uma única vez.
o número 7 vai aparecer 9 vezes. E o número 8, 7 vezes. Quando você pegar essa soma todinha, você vai ter que dividir pelo número de aparições. E a frequência. E essa frequência vai ser o quê? 3 mais 5, 10. 8. Com 2, 10. Com 8, 18. Com 5, 23. Com 24. Com 9, 33. Com 7, 40. Quando nós fazemos essas contas, temos 3 mais 10 mais 6 mais 32 mais 25 mais 6, 9 vezes 7, 63, 8 vezes 7, 56. Eu vou somar isso tudinho e vou dividir por quanto? Vou dividir por 40. 56 com 32 vai me dar 88. 88 com 6, 94. 94 com 6 deu 100. Com 63 deu 163. 163 mais 25 dá 188. 188 com 10, 198. Com 3 dá 201. De boa? Quando você pega 201 e divide por 40, pessoal, vai dar 5, quanto? Você pega 201 e divide por 40, vai dar 5,025. E a pergunta dele é: qual o valor da média ponderada menos a mediana? Para a gente achar a mediana, o que, é que a gente vai fazer, pessoal? Primeira coisa, você tem que ordenar. Se a quantidade de termos for depois de ordenar, ou pode ser de ordem crescente ou decrescente, depois que você ordena, o que é que nós fazemos? Se a quantidade de termos for ímpar, você pega o termo central. Se a quantidade de termos for par, você pega a média dos dois centrais. Então, como eu tenho 40 termos, porque a frequência total é 40, a quantidade de termos é par. Então, quem são os dois termos centrais? É o 20º e o 21º. São os dois termos centrais. Concordo comigo? Então, bora lá. O que é que acontece nessa frequência, no número 1? O número 1, ele aparece 3 vezes. O número 2 aparece 5 vezes. O número 3 aparece 2 vezes. O número 4 aparece 8 vezes. Se você contar até aqui, tem 3 mais 5, 8, com 2, 10, 18 termos. Tá? 18. Aí o que é que acontece? Você tem 18, mas ele quer chegar a quanto? A 20 e a 21. Então, o 19º termo vai ser quem? Vai ser 5. O 20º vai ser 5. O 21º vai ser 5. Todos esses caras aqui, os próximos 5 serão 5. Então, como ele quer justamente o 20º e o 21º, esse aqui é o 19º. E esse cara aqui, pessoal, é o 20º. E esse aqui é o 21º. Como a mediana é justamente a média aritmética dos dois termos centrais, então a mediana, pessoal, vai ser 5 mais 5 dividido por 2, vai dar 5. Se a mediana é 5 e a média é 5,025, a média menos a mediana é um menos o outro. Se eu pego 5,025 menos 5, resposta, letra A de aprovado. De boa? Então seguimos na 3. Vamos embora.
Na questão 3, ele diz o seguinte: a figura representa o mapa do bairro onde Jorginho mora, desenhado na escala de 1 para 2000. As setas indicam o caminho que ele faz para ir de sua casa, situado no ponto A, até a sua escola, que é o ponto J. Ele está dizendo que a casa dele está aqui e a escola está no ponto J. Beleza? Quando ele segue nesse esquema aí, ele diz: nesse mapa, os segmentos AB, CD, DE, EF, GH e HI, todos esses medem 3. Então, já essa distância aqui vai ser o quê? 3 vezes 6. Concordam comigo? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ok? FG e J mede 2. E BC mede 4. Então, vamos lá. Deixa eu anotar aqui, porque começa a ficar... Então, aqui, ó, mede 3, AB, CD, DE, EF, GH, HI, tudo mede 3. FG e J medem 2. E BC mede 4. A distância em quilômetros que Jorginho percorre para ir de sua casa até a escola é igual a quanto? Então, essa distância no mapa vai ser 3 mais 4, 7. Com 3 dá 10. Com 3 dá 13. Com mais 3 dá 16. Com 2, 18. Com 3, 21. Com 3, 24. Com 2, 26. Então, a distância total é de 26 centímetros no mapa. Como ele diz que está nessa escala, de 1 para 2000, ele quer ser a distância real. Se você lembrar a definição de escala, pessoal, o que é que a gente viu? Escala é uma razão entre a medida de comprimento, a medida linear do desenho ou do mapa, dividido pela medida o quê? Linear real. Quando a gente fala medida linear, é medida de comprimento, tá, pessoal? Essa escala aqui é de 1 para 2000. Tem que ir medida do desenho. A gente acabou de calcular, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6 dá 18, 20, 22, 26. Então, a medida do desenho é de 26 centímetros e a medida real eu procuro. Isso aqui é uma igualdade entre frações, é uma proporção. Quando você pega 26 vezes 2000, o que é que você vai ter? Quando você pega 26 vezes 2000, você vai ter 52.000 centímetros. Se ele quer a distância justamente em quilômetro, tem que lembrar das conversões de unidade. O que é que nós temos? Quilômetro, hectômetro, decâmetro, metro, decímetro e centímetro. E se eu estou em centímetro, quero chegar em quilômetro, pessoal, eu vou variar quantas casas decimais? 1, 2, 3, 4, 5. Variando 5 casas, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Então, a resposta vai ficar o quê? 0,52 quilômetro. Meio quilômetro, basicamente, seria a resposta correta. Isso aqui é um problema que a gente sempre coloca nas fichas, nas metas. E é um problema que a gente tem que dizer assim, ó, mais uma para mim, na hora da prova, fazer de tudo para não perder esse tipo de questão. Seguimos? Alguma bronca, alguma dúvida? Pelo jeito não, vamos embora. Questão 4. Uma pessoa inicia uma rotina de treinos diários em uma terça-feira. Então ela começa na terça. E a rotina é composta de 4 partes que formam um ciclo. No primeiro dia a pessoa faz o treino A, no segundo dia o treino B, no terceiro dia o treino C e no quarto dia ela descansa. Estou chamando de descansar de D. A partir do dia seguinte, repete a rotina. A, B, C e D.
sempre nessa mesma ordem, e considere que essa pessoa prevê uma duração de 150 dias. No último dia previsto, essa pessoa vai fazer que treino? Então, pessoal, preste atenção. Ele quer saber exatamente qual treino que a pessoa vai fazer nesse dia, no último dia. Então, vamos embora. O que é que acontece? Como esse ciclo se repete de 4 em 4, e são 150 dias, então se eu, por exemplo, se eu dissesse qual é do sexto dia, como o ciclo se repete de 4 em 4, se eu pegar 6 e dividir por 4, vai dar um ciclo e sobraria 2. O que significa isso? Que ele teria um ciclo desse todinho, mais 2 dias. Então seria o treino B. Sendo que ao invés de o cara dizer que são 6 dias, o cara são 150 dias. Então se eu pego 150 e divido por 4, o que é que nós temos? Vai me dar 37 ciclos desse e sobrou coincidentemente 2 dias. Então, quando eu passar o 30º ciclo, pessoal, vai me dar 2 dias. Então, se vai me dar 2 dias, então quando passar o ciclo, mais 2 dias vai ser quem? Vai ser B. Então, o ciclo vai ser B. Já eliminei as 3 últimas alternativas. E ele quer saber exatamente qual dia da semana. O que é que acontece? O ciclo semanal, pessoal, é de quanto em quanto? É de 7 em 7. Então, se eu pego 150 e divido por 7, o que é que nós temos? 2 vezes 7, 14. Não é isso? 10 para 7 dá 1, sobrou 3. Então, ele vai ter 21 semanas inteiras e mais 3 dias. Então, quando ele tiver a semana, ele teve a terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, segunda. Vai começar na terça-feira. Depois, quando ele passar a 21ª semana, ele vai ter mais 3 dias. Então, vai ser terça, quarta, quinta. A sobra é quinta-feira. E, por isso, a resposta, letra B de Brasil. De boa? Seguimos. Questão 5, a questão que associa a pesquisa. Guilherme perguntou, quem pode repetir porque foi B? Você entendeu a pergunta, Guilherme? Qual B você está me perguntando? O treino B é isso? Ah, beleza, o treino B. Então, por que o treino B? Porque o que é que eu fiz? O ciclo ele se repete de 4 em 4. Então, como ele tem 150 dias, se eu pegar 150 e dividir por 4, dá 37 ciclos e sobra aqui, ó, 2. Então, eu vou ter 37 ciclos desse e mais 2 dias. Então, quando passar o ciclo, vai ter mais 2 dias. Aí teria A, B. Por isso que o treino é B. Beleza? No final, aí Carol diz, Kenji, porque o dia da semana, mais uma vez, é quinta-feira. O dia da semana, por quê? Porque a semana ele se repete de quanto em quanto? De 7 em 7. Então, quando eu pego 150, Carol, e divido por 7, dá 21 e sobra 3. Qual o significado disso? Que você vai ter 21 semanas inteiras, mais 3 dias. O que você tem que ficar atento é que ele começou a semana na terça. Então, a semana dele vai de terça a segunda. Então, vai ter 21 semanas desse tipo. E depois vai ter mais 3 dias. Por isso que deu quinta-feira. Beleza? Que foi explicado. Qualquer coisa, fala aqui comigo no final. Vamos para a questão 5. Uma pesquisa foi realizada com 500 pessoas. Deixa eu apagar aqui que está poluído visualmente. Para saber a preferência por visitar 3 shoppings. Dos entrevistados, 203 pessoas visitam o shopping R. 199, o shopping S. 217,
o shopping T. 120 RS, 100 R e T e 104 S e T. 55 visitam os 3 shoppings. E qual a probabilidade de uma pessoa escolhida ao acaso não visitar nenhum dos 3 shoppings ou visitar no máximo um dos shoppings? Então, o que é que nós temos, pessoal? Isso aqui é um problema basicamente de conjuntos. Eu vou chamar esse conjunto aqui o número de pessoas que visitam o shopping R. Esse aqui é o shopping S. Esse aqui é o shopping T. Quando você trabalha com um problema como esse, o que é que nós precisamos fazer, pessoal? O que a gente precisa fazer é justamente o quê? Começar a verificar cada região dessa. Eu sei que os 3 é justamente essa região que eu estou pintando de azul, são 55. Então, quando você tem esse tipo de problema, você tem que começar pela interseção máxima, não é assim? Sempre aquele que é comum a todos. Então, como eu sei que o total de pessoas que estão nos 3 é 55, então essa região aqui é 55. Depois ele diz que ST, voltando aqui, é 104. A região que envolve ST, pessoal, qual seria? A região que envolve ST é toda essa região aqui, ó. Isso tudo tem que dar 104, porque isso aqui está tanto em S quanto em T. Quanto é que falta para 104, pessoal? 49. Já RT vale 100. A região que envolve RT é toda essa região aqui para ser 100. Faltam quantos? Faltam justamente 45. RS tem que dar 120. Para que isso aqui dê 120, falta 65. Voltando mais um pouquinho, ele diz que T vale 217. Isso tudo é 217. Quando você olha aqui, já tem 100, com 49, 149. Para 217, temos quanto? Né? 17 para 9, 8. Aí, paga 11 para 5, 6. 68. De boa? Quando você segue mais um pouquinho, ele diz que R é 203. Então, 65 com 55 já vai me dar 120. Com 45 dá 165. 203 menos 165, pessoal. Isso aqui vai me dar quanto? 38. É isso? E finalmente F. F são 199. 65 com 55 deu 120. 120 com 49 dá 169. 169 para 199 faltam 30. Então, todo mundo que escolhe algum canto já está direcionado. Como o total são 500 pessoas, o que é que eu sei? Só aqui que eu estou pintando de dourado dá 203. Toda essa região dá 203. 203 mais 68. Vai ficar 271. 271 mais 30 dá 301. 301 mais 49, 350. Se 350 pessoas estão dentro e o total pesquisado são 500, ficaram 150 de fora. De boa? E a pergunta que ele faz: qual é a probabilidade de uma pessoa escolhida ao acaso não visitar nenhum dos shoppings, ou seja, essa quantidade aqui, ou no máximo visitar um dos shoppings? Então, essa quantidade mais essas outras 3 regiões aqui. Então, quando você soma 150 mais 68, dá 218. 218 com 30 dá 248. Com 38 dá 286. Então, a probabilidade vai ser 286 pessoas diante do total de 500.
Quando você pega 286, pessoal, e vê do total de 500, isso aqui vai dar quanto? 286 do total de 500, isso aqui vai me dar 57,2%. É a resposta correta. Alguma dúvida? De boa? Seguimos. Questão 6. Depois do aumento de 18% apresentado no preço da carne bovina em todo o país, em 2019, dados do IBGE apontam a queda de 4% no preço do quilo, em janeiro de 2020. Considere que em uma determinada região o preço da carne bovina em dezembro de 2018 era de R$ 24,90. Em janeiro de 2020, o preço do quilograma de carne bovina foi de aproximadamente quanto? Ok? Então, veja só. Em 2018, era de R$ 24,90. Então, o que é que ele vai fazer, pessoal? Ele vai dar um aumento em 2019 de 18%. Então, quando você tem um certo valor e quer aumentar de uma taxa, o que é que nós temos? Toda vez que eu quero aumentar de uma taxa, lembra que eu tenho que ficar por um número maior que 1, você vai ficar por 1 mais a taxa. Então, em 2019, você vai pegar R$ 24,90, ficar por 1,18, que o aumento foi 18%. Beleza? Quando eu pego R$ 24,90 e multiplico por 1,18, isso aqui vai me dar R$ 29,38 aproximadamente. Sendo que em 2020 o preço do quilo baixou 4%. Então, se ele baixou 4%, ele vai pegar o quê, pessoal? Ele vai pegar esse valor e vai diminuir 4%. Claro que você pode calcular 4% e subtrair desse valor, ou então você pode dizer o seguinte: o valor em 2020 vai ser 96% desse cara. Por que 96%? Porque o preço em 2019 é 100% disso. Se é 100% disso e ele vai baixar 4%, então em 2020 vai ser 100% menos 4%, 96% desse valor. Quem se sente mais à vontade de fazer uma regra 3, fica à vontade. 29,38 é 100%, 96% vale quanto? Quando você fizer essa conta, vai dar R$ 28,20. Resposta letra B de Brasil. Aumentos e descontos sucessivos é uma coisa muito presente nas provas. De boa? Tô morrendo de dor de cabeça aqui. Me dá um minuto para você encontrar um remédio aqui. Não encontro. Então, bora. Simbora. Questão 7. Essa aí vai para matar muita gente, porque muita gente não lembra, né? E às vezes fica um pouco na dúvida: será que eu posso executar? Ele diz assim: o setor de recursos humanos de uma empresa de informática realizou uma seleção visando preencher 3 vagas para o cargo de analista de sistemas. A seleção foi constituída por uma prova escrita composta por 3 questões com pontuação de 0 a 10 cada uma. Os resultados obtidos pelos 5 candidatos participantes estão indicados na tabela a seguir. Sabendo que serão selecionados os 3 candidatos com as maiores médias, e que em caso de empate, o desempate será em favor daquele que tem obtido o desempenho mais regular nas 3 questões, mais regular, e os 3 candidatos selecionados. Perfeito, Paulo, a mesma coisa, tá?
Então, o que é que acontece? Primeiro, a gente tem que verificar a média, porque ele diz que os candidatos serão selecionados pela média. Para fazer a média, que ele não especifica e não tem peso, é média aritmétrica. Você, ao invés de você pode ser um pouco mais malandro, que é o seguinte, ó, o que é que vai ser a média aritmétrica? Não é somar as três quantidades e dividir por 3. Então, quando ele pega o candidato A, 9 mais 5, 14, com 7, 21. Se eu pegar e dividir por 3, vai dar 7. Se fosse somente pela média, não precisaria dividir por 3, porque aquele que vai ter a maior soma vai dar a maior média. Quando você segue no próximo candidato, o que é que eu tenho, pessoal? 7 mais 8, 15, com 6 também 21. A média deu 7. Quando eu pego o próximo candidato, 5 mais 10, 15, com 6, 21. A média também deu 7. Mais uma vez o próximo candidato. 9 mais 6, 15, com 6, 21. A média deu 7. E mais uma vez, para finalizar, 8 com 6, 14, com 7, 21. A média deu 7. Se fosse somente pela média, o que é que nós faríamos? Nós somaríamos tudo. Não precisaria dividir por 3. Mas nesse caso, ele está dizendo que está tendo um empate. E ele quer aquele que é o mais regular. Se você observar aí, tem gente que consegue bater o olho e já enxergar quem é o mais regular. Mas tem gente que não consegue facilmente. Se você conseguir enxergar, maravilha. Mas se você não conseguir enxergar, o que é que a gente faz? Se você não conseguir enxergar, eu faria essa questão no olhômetro, por exemplo. Quais foram as notas que mais se aproximaram da média? O B ficou muito perto da média e o E também é a mesma coisa. Aí foram 3 caras. Se você olhar para o C, ele variou muito da média. Se você olhar para o A, essa nota variou a mesma coisa da média, mas esses 2 caras estão mais próximos da média, concorda comigo ou não? Do que esses 2. Então você pode dizer que os caras que tiveram mais regularidade foram justamente quem? B, D e E. Aí você diz, poxa, Kenji, mas eu não consigo enxergar desse jeito. Como é que eu poderia fazer? Se você não consegue enxergar desse jeito, você tem 3 opções. Você pode calcular ou pelo desvio padrão, ou pela variância, ou pelo desvio médio absoluto. Só para você verificar, e se você quiser confirmar, Kenji, eu não lembro como calcula cada um desses. Só para a gente lembrar. O desvio médio, você pega cada valor e verifica quanto varia da média. Cada valor quanto varia da média. Se eu pego todos esses valores somo e verifico quanto varia da média e vou dividir pelo total de valores. É assim que a gente faz o desvio médio absoluto. Então, se você quiser calcular o desvio médio absoluto, por exemplo, de A, como ficaria? O desvio médio de A vai ficar 9 menos 7, porque a média é 7, em módulo. 5 menos 7 em módulo. 7 menos 7 em módulo. E vou dividir por 3. 9 menos 7 dá 2, cujo módulo é 2. 5 menos 7 dá 2, cujo módulo é 2. Então aqui já vai dar 4. Aqui deu 0. Esse aqui vai dar 4 sobre 3. O desvio de B vai ser o quê? 7 menos 7. 8 menos 7. 6 menos 7. E divido também por 3. 7 menos 7 zerou. 8 menos 7 dá 1. 6 menos 7 dá menos 1. Então isso aqui vai ficar 1 com mais 1 deu 2. 2 terços. Veja que como 2 terços é menor que 4 terços, ele é mais regular. O desvio é menor. Se eu for calcular o desvio de C, 5 menos 7, 10 menos 7, 6 menos 7, dividido por 3. 5 menos 7 deu 2, 10 menos 7 deu 3, e aqui deu 1.
Então, 3 com 2, 5 com 6. 6 por 3 deu 2. É o maior desvio até agora. E se você fizer o desvio de D, 9 menos 7, 6 menos 7 e 6 menos 7, dividido por 3, mais uma vez. 2, mais um 3, mais um 4, 4 terços. Empatou com A. Não é isso? E se eu pego o desvio de E, 8 menos 7, 6 menos 7 e 7 menos 7. Quando você faz essa conta, aqui vai dar 2, ou melhor, aqui vai dar 1, mais 1, 2 terços. Então, quem foi que teve o menor desvio? 2 terços, 2 terços. Será que eu errei alguma conta? Eu falei que era B, E e D. Mas o D está dando a mesma coisa. Deixa eu ver, 9 menos 7 deu 2. Resposta ele diz que é B, E. Gabi diz que a gente pode fazer pelo desvio padrão. E Alves disse, nesse caso, recorre à variância. Não, mas vai dar no mesmo aqui. Peraí que eu fiz uma conta. Estou vendo se eu errei alguma conta ou não. Me dá um minuto. Tá? 6 terços, 2 terços e assim vai. Quando a gente começa a pegar esse exemplo aqui, sete, 1, não, 0, né? 1, 2. Aqui 2, 1, 1. E aqui 2, 2, 0. Tá dando empate técnico. Tá dando empate entre B. Então, se você fosse fazer, aí o pessoal diz, Kenji deu a mesma coisa. Então, você poderia ter feito pela variância, como o João está perguntando, ou como o Gabriela está perguntando. Por exemplo, se você verificar o desvio aqui, justamente de quem? Desses caras, você vai ver o seguinte. Deixa eu ver aqui uma coisa. A dificuldade aqui que a gente está vendo é que B e E empataram, né? Tá claro? B e E empataram. Ah, certo. Você poderia pensar. Mas poderia ser A também, né? Poderia ser A, B e E ou B, D, E. Então, pode ser A, B e E ou B, D, E. Poderia ser ou letra A ou letra E. Mas vamos fazer o seguinte, vamos recorrer a outro, como os meninos estão falando. Que se a gente não sabe, ele pode recorrer à variância. Podemos recorrer à variância. Deixa eu copiar aqui para calcular essa variância. Como seria a variância desses caras? Ele está discutindo principalmente A e D. Tá? Então, a variância de A, só para você lembrar, você vai pegar cada nota, verificar quanto variou da média ao quadrado. Cada nota, quanto variou da média, cada nota, quanto variou da média ao quadrado. E vai dividir pelo número de notas. 9 menos 7 deu 2, ao quadrado deu 4. 5 menos 7 dá menos de 2, ao quadrado também dá 4. Aqui vai dar 0, que ao quadrado vai dar 0. Então, isso aqui vai dar 8 terços. A variância de D, 9 menos 6, ou 9 menos 7 ao quadrado, 6 menos 7 ao quadrado, 6 menos 7 ao quadrado. 9 menos 7 deu 2, ao quadrado vai para 4. 6 menos 7 dá 1, ao quadrado vai dar 1.
6 menos 7 dá 1, ao quadrado dá 1. Isso aqui deu 6/3. Então, claramente aí, quem variou menos? Quem variou menos foi D. Então, a resposta está realmente correta, que vai ser justamente quem? BDE. Então, você pode verificar pelo desvio médio, você pode verificar pela variância, você pode verificar pelo desvio padrão. Caso, normalmente, as pessoas verificam pelo desvio padrão, tá? Então, se o desvio médio empatou, você recorre à variância, como o João Alves falou. Beleza? Que se fosse o desvio padrão? O desvio padrão, quem não lembra, já que é revisão, você faz a raiz quadrada da variância. Então, a variância é o principal deles que vai recorrer ou não a essa situação. Você pode calcular pela variância o desvio padrão. Agora, lembrando, se as médias fossem iguais e o critério de desempate não fosse a maior média, você tem que fazer pelo coeficiente de variação. O coeficiente de variação é o desvio padrão dividido pela média. Mas isso, o desvio padrão, você só usa isso quando? Se ele fala somente de regularidade e não fala sobre o critério da média. Então, se tiverem médias distintas, ele quer saber o mais regular, então você pega o desvio padrão e divide pela média. Resolvido, galera? De boa? Questão 8. A dona de uma loja de roupas está disposta a criar uma promoção a fim de melhorar suas vendas. Seu assessor de marketing orientou que promoções no formato Pague X e Leve Y são mais atrativas e estimulam os clientes a comprarem uma maior quantidade de itens. Dessa forma, o assessor elaborou 3 propostas para a promoção. A dona da loja decidiu escolher a promoção que fornecesse um menor desconto percentual a seus clientes, pois não poderia diminuir consideravelmente seu faturamento. Para atingir o objetivo, a dona da loja deve escolher a proposta. Então, cuidado, viu? Ele quer aqui menor desconto. Então, se você observar, qual o desconto da proposta? Pague 2 e leve 3. Então, se você leva 3 e paga 2, você ganhou um desse. Então, seu desconto foi 1 do total de 3. Já no segundo, pague 4 e leve 5. Se você leva 5 e só paga os 4, você está ganhando desconto de 1, total de 5. E mais ainda, quando ele diz pague 5 e leve 8, então ele tem 8, mas só vai pagar 5. Então ele vai ganhar desconto de 3, do total de 8. Se eu dividir esse cara aqui, dá 0,33 aproximadamente, que é 33%. Isso aqui vai me dar 0,20. E 3 sobre 8 vai dar aproximadamente 0,37. Dá 0,365, né? 12,5, 0,375. Então, quem é que teve o menor desconto? 0,20. Então, se foi 0,20, proposta 2, que fornece 20% de desconto ao cliente. Algumas vezes esse problema já presente na prova do Enem. Seguimos? Questão 9. Para evitar que 2 árvores verticais vizinhas caiam sobre a pista e causem acidentes, a autarquia de manutenção e limpeza urbana de uma determinada cidade utilizará cabos de sustentação de uma árvore a outra, conforme indica a figura. Sabe que as alturas de instalação dos cabos indicados na figura foram especificadas, seguindo as recomendações previstas pela prefeitura da cidade. Se os cabos forem instalados conforme as alturas especificadas, a altura em metro do ponto de interseção dos cabos em relação ao solo será quanto? Ele está querendo essa distância daqui para cá. Beleza? Então vamos embora.
Quando a gente começa a analisar essa imagem aqui, se você parar para observar, eu sei que esse ângulo aqui, pessoal, é igual a esse. É rigorosamente errado dizer que os ângulos são iguais, rigorosamente é certo dizer que os ângulos são congruentes, porque são opostos pelo vértice. Como estamos supondo que esse coqueiro é paralelo a esse, verticais, sabemos que esse ângulo é alterno interno a esse. Então, o que é que nós temos? Absolutamente que esse triângulo e esse triângulo aparentemente são semelhantes, porque possuem um par de ângulos de um igual a um par de ângulos do outro. Além de serem semelhantes, eles são o quê? Eles são congruentes. Por quê? Porque se você observar mais uma vez, eu também tenho que esse outro ângulo aqui é congruente a esse. Um dos casos de congruência que nós temos seria ângulo, lado e ângulo. Quando você tem dois triângulos que nessa ordem você tem ângulo, lado e ângulo de um triângulo igual ao do outro, eles são iguais. Moral da história, se eles são iguais, se eles são idênticos, eu posso dizer que esse pedaço aqui é do tamanho desse aqui. O verde e o vermelho são iguais. Se nós analisarmos isso aqui, essa imagem aqui é um trapézio. E como essa imagem é um trapézio, e esse ponto está exatamente no meio, então esse segmento aqui rosa é chamado base média. E a base média de um trapézio vale o quê, pessoal? Quando você tem um trapézio qualquer, a base média do trapézio é a média das bases. Então, 6 mais 2, 8, dividido por 2, 4. Resposta, letra C de casa. Fechou? Uma mais? Simbora. Questão 10, o que é que ele diz? Um procedimento muito comum nas cidades brasileiras, conhecido como caiação, consiste em pintar troncos de árvores na cor branca, pois antigamente acreditava-se que essa prática impedia formigas e pragas de alcançarem folhas. No entanto, atualmente sabe-se que essa técnica não é tão eficaz, pois a cal evita apenas que algumas espécies de formigas subam nas árvores e, mesmo assim, por pouco tempo. Além disso, a cal, apesar de matar alguns fungos, mata também micro-organismos essenciais para o desenvolvimento da árvore. Por isso, em alguns municípios brasileiros, há leis que proíbem a caiação. Considere que uma cidade onde a caiação ainda não foi proibida, uma árvore tenha seu tronco pintado de branco, a partir de sua base até um certo ponto situado a 5,7 metros de altura. Uma determinada pessoa parada diante da árvore, cujos olhos estão a 1,7 metros acima do chão, observe esse ponto do tronco de um ângulo de 30 graus em relação horizontal. Ela também observa o topo da árvore de um ângulo de 45 graus em relação horizontal. Qual é a altura da parte não pintada da árvore? Então, como ele quer essa altura não pintada da árvore, ele está querendo uma distância. O que é que a gente faz? Toda vez que ele quer uma distância, a gente procura o quê? Um triângulo, de preferência retângulo. Então, eu vou olhar essa figura aqui todinha, que é o triângulo retângulo. Olhando essa figura total, esse triângulo vermelho é um triângulo retângulo. E, além disso, é um triângulo retângulo de que tipo, pessoal? Isósceles. Aqui é 90. Aqui é 45, deu 135. Está 180 aqui em cima, vai ser 45. Então, se é um triângulo que tem dois ângulos iguais, ele tem que ter dois lados iguais, porque é um triângulo isósceles. Então, se esse lado todinho vai ser do tamanho desse lado todinho.
Daqui para cá vale 5,7. Como daqui para cá vale 1,7, esse pedaço aqui vale 4. Descoberto que esse pedaço aqui vale 4, e o pedaço de cima a gente chamando de x, como esse triângulo é isósceles, se aqui é 4 mais x, aqui é 4 mais x. E quando eu olho esse triângulo aqui menorzinho, ó, é um triângulo retângulo. E quando eu tenho um triângulo retângulo, eu sei que aqui é 30 graus, eu sei que aqui é 90 graus, deu 120, e se eu quiser, eu sei que aqui é 60 graus. E a gente tem várias opções. Olhando para esse triângulo retângulo, qual a operação trigonométrica que envolve ângulo, cateto oposto e cateto adjacente? Não é tangente? Você pode fazer isso ou pode fazer desse jeito. Ângulo, cateto oposto e cateto adjacente. Então, se eu aplicar a tangente de 60, é o cateto oposto a 60 sobre o cateto adjacente. A tangente de 60 é raiz de 3, pessoal. Aqui eu poderia passar o 4 multiplicando. Quatro dividindo vai para lá multiplicando, vai ficar 4 raiz de 3. Como eu quero o valor de x, 4 está somando, vai para lá subtraindo. Então, x vai ser 4 raiz de 3 menos 4. Que resposta? Letra E de escola. De boa? E a saideira? Porque a gente já fez a 11. Saideira não, tem mais. Percebe que acabava aqui, ó. A gente vai fazer logo essa 13 a 14. Depois volta para 12. Tá bom? Isso que eu estava achando estranho. Na questão 13, ele fala o seguinte: o amálgama de prata é uma liga metálica bastante utilizada na odontologia para restauração dentária, pois é um tipo de material bastante resistente à oxidação e muito maleável. Ele é usualmente composto por prata, estanho, cobre e mercúrio, na proporção de 34 para 13 para 2 para 1. A quantidade em grama de estanho presente em 6,3 kg de amálgama de prata é quanto? Então, pessoal, quando ele diz que a relação é de 34 para 1, por exemplo, então tem 34 partes de um e uma parte do outro. No caso aqui, ele diz que a proporção é de 34 de prata, 13 de estanho, 2 de cobre e 1 de mercúrio. É como se nós tivéssemos 34 partes de prata, mais 13 de estanho, então dariam 47 partes, mais 2 de cobre, dariam 49 partes, mais 1 de mercúrio, 50 partes. Então, essa mistura é formada por 50 partes. Dessas 50 partes, 34 é prata. Beleza? Então, se ele está dizendo que ele tem 6,3 quilos de amálgama, que são 6.300 gramas. Então, se eu dividir por 50, você vai obter o valor de cada parte. Quando eu divido por 50, você vai ter quanto? 126 a cada parte, 126 gramas. Como ele quer saber a quantidade de estanho tem 13 partes disso. Então, a quantidade de estanho vai ser 13 vezes 126 gramas. 13 vezes 126 vai dar o quê, pessoal? 13 vezes 126 só pode ser que letra? Letra D, né? 1638. De boa? Questão 14. Isso aqui são grandezas proporcionais, né? Ele dizer que você vai ter 34 partes de um, 13 partes de outro, ele poderia dizer que a quantidade de prata, mercúrio, estanho é proporcional a essa quantidade. Quer dizer a mesma coisa. Fechou? Questão 14.
Uma empresa fabrica carrinhos de brinquedos quase idênticos, diferentes apenas pela cor, dispondo de 10 cores diferentes para a produção. Essa empresa vende os brinquedos produzidos em pacotes contendo cada um par de carrinhos, cujas cores são determinadas aleatoriamente para uma máquina, sem qualquer tipo de restrição. Os pacotes vendidos se distinguem exclusivamente pelas cores do par de carrinhos em cada um. A quantidade máxima de pacotes diferentes que essa empresa pode produzir é... Então, ele não diz, pessoal, que esses pacotes devem ser 2 carrinhos de cores distintas. Então, pode ser que os 2 carrinhos sejam de cores iguais, ou pode ser que os 2 carrinhos tenham cores distintas. Então, primeira opção. Qual a primeira opção? 2 carros com a mesma cor. De quantas maneiras eu posso fazer embalagens com 2 carros de mesma cor? 10 maneiras. Por que 10? Porque eu tenho 10 cores distintas. De boa? Segunda opção. 2 carros com cores diferentes. Se o pacote tivesse um carro preto e um vermelho, o vermelho e preto é o mesmo pacote. Então, a escolha aqui das 10 cores, onde eu vou escolher 2, o que é que está acontecendo? A ordem das cores não importa, porque ele está dizendo que o pacote não diferencia pelo posicionamento. Então, como é um agrupamento que a ordem não muda, é um caso de combinação. De 10, 2 a 2. Porque eu tenho 10 cores e vou escolher 2 diferentes para o pacote. Lembrando que combinação de 10, 2 a 2, se você usar a fórmula, qual seria? 10 fatorial dividido por 10 menos 2 fatorial vezes 2 fatorial. 10 menos 2 fatorial dá 8. Eu vou reduzir o 10 fatorial até o 8. Fazendo essa conta, 8 fatorial em cima com 8 fatorial embaixo morreu. 10 vezes 9 dá 90, dividido por 2 deu 45. Então, 45 pacotes com 2 cores distintas e 10 pacotes com 2 cores iguais. Então, total de pacotes, 55, letra B de Brasil. Fechou? E para a gente realmente liquidar tudo, o exemplo 12. A lei de Hooke descreve a força restauradora, que existe em diversos sistemas, quando comprimidos ou distendidos, segundo a lei da força aplicada sobre o material, denominado força elástica, e medida em Newton. É diretamente proporcional à deformação medida em metros sofrida por ele. Então, a força é diretamente proporcional à força em Newton, está assim, ó. É diretamente proporcional à deformação X, medida em metro. Em outras palavras, há uma dependência linear entre as grandezas F e X por meio de uma constante. Sabes que o Newton equivale a quilo vezes metro vezes segundo a menos 2. E dessa forma, a unidade de medida adequada para a constante elástica é... Vitor, já te explico. Sabemos que grandezas diretamente proporcionais, a razão entre elas é uma constante. Então, a força que é dada em Newton vai ser o quê? Quilo, metro, segundo a menos 2, dividida por metro. Ok? Isso é uma constante. Quando você pega essa situação aqui, o que é que está acontecendo? Se ele vai pegar, basicamente, a unidade de metro com metro vai embora. Se cancela. Então, a relação vai ser o quê? Quilo vezes segundo a menos 2. Entraria aprovado. Vitor Matheus perguntou o seguinte: Kenji, por que aqui você não multiplica? Isso é uma boa pergunta. Vitor, a gente multiplicaria
se de cada uma dessas possibilidades nós associaríamos uma dessas, se fosse uma escolha simultânea. E não é uma escolha simultânea. Ou você vai ter dois carros com a mesma cor, ou dois carros com cores diferentes, mas nunca simultaneamente esses dois pacotes. Fechou aí? Beleza? Pessoal, obrigado pela presença. A gente vai parar por aqui. Espero que tenha ajudado vocês. E se precisarem de alguma coisa, contem conosco. Abraço em todos. Valeu, novato. Fique com Deus. Valeu, Yasmin. Valeu. Obrigado aí pelo retorno, galera.